na Confissão de Fé de Westminster. Então a gente vai tratar desse muito importante tema que é a família. E é um tema também que, dado o contexto da cultura atual, nos traz algumas dificuldades culturais, né? Há certas passagens nas Escrituras que nos causam alguns problemas. Problemas de natureza intelectual, porque impõe algumas dificuldades para sua compreensão. Problemas de natureza social também, porque ao afirmarmos a verdade contida nessas passagens ditas polêmicas, nós nos colocamos em desacordo com certos princípios e valores caros à cultura secular. Efésios 5 e 6 nos coloca nessa situação. Na passagem de hoje vai ser Efésios 5, 21 a 33, que fala da relação entre homem e mulher. Mês que vem, né, a gente vai tratar. Semana que vem vai falar sobre família, sobre pais e filhos. E depois vai ter Efésios 6, 1 a 4, que fala da relação entre servos e senhores, que é outro grande problema que a gente vai ter aí para dissolver. Mas esses problemas que a Escritura nos coloca, é natural que seja assim. C.S. Lewis, ele, numa de suas muito sábias colocações, ele disse que se a teologia cristã, pode sentar, né? Não estava te esperando, né? C.S. Lewis disse que se a teologia cristã coubesse muito facilmente na nossa cabeça, a conclusão mais óbvia é que ela não seria nada além de fruto da própria mente humana. Mas é justamente pelo fato de a teologia cristã não ser fruto da mente humana, e sim revelação de um Deus que está para muito além da nossa capacidade de compreensão, que ela vai nos colocar certas dificuldades. Dificuldades pela nossa própria constituição criada. Nós somos criaturas de Deus e, portanto, somos finitos. Então, essa própria finitude nos impõe certas dificuldades para apreender a mente de Deus. Além de nosso caráter finito, o problema de Gênesis 3, a queda, perverte o coração humano, nos afastando de Deus, tornando ainda mais difícil que nós, humanidade caída, compreendamos certas verdades de Deus. Eu costumo pensar que algumas passagens, e talvez seja o caso dessa aqui, se Deus submetesse a votação da igreja, Deus coloca essa passagem, a votação da igreja, para decidir se vamos incluí-la no cânon ou não. Talvez muitos de nós preferiríamos que ela não estivesse aqui, porque ia nos poupar certas dores de cabeça. Mas graças a Deus, Deus é um Deus que faz aquilo que é melhor, não aquilo que a gente quer. E a gente poderia, tirando essas passagens incômodas, nos livrar de certos desconfortos, mas ficaríamos também sem parcela substancial da verdade. E graças a Deus que Ele é muito mais sábio que nós e nos ensina certas coisas que, por mais incômodas, por mais dores de cabeça que nos causam, são verdades. E sendo verdade de Deus, elas estão aqui para o nosso bem. E num mundo que ergueu o igualitarismo ao status de dogma fundante da ordem social, Efésios 5 e Efésios 6 nos lembram que há diferenças que se mantêm. Há estruturas hierárquicas na sociedade que se mantêm e não são fruto da queda, não são fruto de contingências históricas, não são fruto de meras construções sociais, mas são próprio reflexo da ordem criada por Deus. No caso do casamento, a ordem da criação é fundamentada numa realidade ainda mais profunda, que é a união entre Cristo e a sua igreja. Dessa forma, a ordem do matrimônio reflete, veja bem, não uma contingência histórica, ou seja, uma construção social desta ou daquela cultura. Não. O casamento não é uma criação humana. O casamento é uma criação divina que foi instituído por Deus para refletir, para ser imagem de uma realidade eterna, que é o amor entre o noivo e a noiva, entre Cristo e a sua igreja. Dessa maneira, o casamento antecede o arbítrio, a vontade humana, e, portanto, não pode
alterada por autoridade humana nenhuma. É claro que essa ordem social se encontra maculada pelo pecado original, mas no Evangelho essas ordens da criação não são anuladas, são antes purificadas, redimidas e reorientadas ao seu propósito original. E nessa passagem a gente vai ver isso em relação ao casamento. Então a gente vai tentar entender exatamente o que o texto diz e por que o texto diz o que diz. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 21 ao versículo 33. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Muito bem. O contexto dessa passagem é inserido pelo primeiro versículo, o versículo 21, que foi lido aqui na liturgia, que diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Essa orientação aqui dá o tom de toda a passagem. É a chave para se entender tudo que Paulo vai dizer nos versículos subsequentes, tanto do capítulo 5 quanto do capítulo 6. E a primeira coisa, meus irmãos, que a gente tem que ter em mente é que ninguém está isento do dever de submissão. Submissão não é um dever desta ou daquela classe, deste ou daquele grupo. É um dever de todos nós, de acordo com a posição social que nós ocupamos. Ora, as ovelhas desta igreja devem submissão aos seus pastores. Os cidadãos deste país devemos submissão às autoridades civis. Filhos devem submissão aos seus pais, empregados devem submissão aos seus patrões. Jesus Cristo, o Deus encarnado, era submisso aos seus pais terrenos e, obviamente, era submisso ao seu Pai celestial, o próprio Deus encarnado. Todos nós, evidentemente, devemos ser submissos a Deus. Não há nada, portanto, de essencialmente coercitivo, opressor, prejudicial, negativo no dever de submissão. Todos nós devemos nos submeter de acordo com a posição na qual nós nos encontramos. A segunda coisa é que a toda virtude corresponde um vício por excesso e um vício pela falta. O que isso quer dizer? Costuma-se alertar e criticar, com absoluta razão, os abusos cometidos por líderes autoritários, incluindo pastores, maridos, governantes, com total razão. Mas fala-se menos, acredito, sobre um problema crescente que talvez seja tão grave quanto, e talvez ainda maior,
que é o exercício negligente, fraco, passivo da autoridade. É muito ruim viver num país de liderança autoritária, mas também é muito ruim viver num país de liderança negligente, que não exerce o seu poder de espada para punir o mal e recompensar o bem. É muito ruim viver numa igreja sob a liderança de um pastor autoritário. É ruim. Há pastores abusivos, é verdade, mas também há muitos pastores que são negligentes e não exercem o seu poder pastoral para o bem da igreja. Isso também é ruim. Há muitos pais autoritários que castram seus filhos, que são abusivos com seus filhos. Isso é ruim. Mas tem muitos pais que são negligentes e não exercem o seu poder paterno, a sua autoridade paterna para proteger os seus filhos. Isso também é ruim. Há maridos abusivos, autoritários, que não ouvem as suas esposas, que maltratam as suas esposas, inclusive agridem as suas esposas. Isso é muito ruim, sem dúvida alguma. Mas há maridos negligentes, passivos, covardes, que não exercem o seu poder de cabeça para o bem da sua esposa e da sua família. Isso também é ruim. Em terceiro lugar, é preciso observar que esse versículo apresenta o contexto geral de toda a passagem. E isso muitas vezes é ou negligenciado ou mal interpretado. Sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, há um dever de submissão mútua. Então, há um sentido, sim, em que as esposas devem se submeter aos seus maridos, mas há um sentido em que os maridos devem submissão às suas esposas. Há um sentido no qual as ovelhas devem submissão aos seus pastores, mas também há um sentido em que pastores devem se submeter às suas ovelhas. Então, o que o Paulo está fazendo aqui é o seguinte: primeiro, afirmando o dever de submissão mútua. Todos nós devemos submissão mútua. A partir de agora, ele vai começar a desenvolver como esse dever se dá na posição em que cada um de nós nos encontramos. Porque, embora haja um dever de submissão mútua, esse dever não se dá de modo igualitário. Ou seja, o pastor se submete à ovelha de um modo diferente que a ovelha se submete ao seu pastor. O marido se submete à sua esposa de um modo diferente que a esposa se submete ao seu marido. E é isso que Paulo vai desenvolver nos versículos subsequentes. Então, Paulo passa a discorrer sobre o modo específico que a submissão vai se dar no caso do marido, no caso da mulher, essa passagem. Semana que vem a gente vai ver no caso do pai e do filho, e depois no caso do senhor e do escravo. E aí vem passagem que muitos aí gostariam de excluir da Escritura, né? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Submetam-se a seus maridos. Veja então que essa submissão mútua de que Paulo fala, de que eu estou expondo aqui para vocês, não exclui a submissão da mulher ao seu marido. Pelo contrário, a submissão da mulher ao seu marido é o modo no qual a submissão mútua se dá no caso da mulher. E Paulo é muito claro quanto à forma dessa submissão. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Veja, a nossa fé não é uma fé gnóstica. Gnosticismo é aquela heresia que nega a bondade da estrutura da criação, da matéria. Deus governa a sua criação a partir de suas autoridades instituídas. Deus é o nosso vingador, a vingança não pertence a nós, mas ele instituiu, a gente viu aqui no nosso seminário, a autoridade civil para fazê-lo. Deus governa a sua criação pelas autoridades que ele instituiu, a autoridade do magistrado civil, a autoridade do pai, a autoridade do marido, de modo que toda insubmissão é fundamentalmente insubmissão ao Senhor. Não é meramente insubmissão a uma pessoa humana que se encontra naquela posição. É insubmissão ao Senhor. Romanos 13 fala isso muito claramente. Versículo 23. Por quê? Por que isso? Por que a mulher deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor? Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Há discussões aqui sobre o sentido de cabeça no grego, etc. e tal, mas veja,
Da mesma maneira que Cristo é cabeça da igreja, o marido é cabeça da mulher no contexto do matrimônio. Então, o que é cabeça? É só para olhar para a relação entre Cristo e a igreja. Então, aqui se encontra o fundamento da ordem doméstica. Veja, não é uma construção social, não é um arranjo social historicamente contingente, não é criação do patriarcado arbitrário, não é criação de qualquer cultura que seja. Isso é um dado da realidade que Deus criou, implantou na ordem da criação, como um reflexo desse mistério que é a relação entre Cristo e a sua igreja. Não é à toa que essa relação, no contexto do casamento, é uma realidade universal. Não existem culturas em que isso não se dá de alguma maneira. Portanto, de que modo as mulheres devem se submeter aos seus maridos, ele vai explicar no versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Meus irmãos, em especial minhas irmãs, Paulo está fundamentando a relação matrimonial na ordem da relação entre Cristo e a sua igreja, está afirmando o dever da submissão feminina e está dizendo o modo. De que modo a submissão deve se dar? É só emular o papel da igreja na sua relação com Cristo. Então, qual é o ideal a que as esposas devem se inspirar? Que devem emular? É o papel da igreja na relação com Cristo. Então veja, tendo explicado de que modo se dá a submissão da mulher ao seu marido, falamos agora às mulheres. Esse é o dever das mulheres, não é o dever dos homens, é um dever diferente. Paulo agora se volta aos homens. E agora ele passa a explicar como esse dever de submissão mútua se dá no caso dos maridos, dos cabeças. Versículo 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então Paulo ordena que os maridos amem suas mulheres e ele apresenta também a medida desse amor. Ele fala, amem suas mulheres, ele deixa claro de que modo esse amor tem que se dar. Da mesma maneira que o Cristo, o Deus encarnado, amou e viveu pela sua noiva. E veja, é entregando-se por ela. Esse entregando-se por ela, que é o ápice da expressão de amor de Deus para com a sua igreja e de um homem pela sua mulher, é um evento hipotético que na prática muito dificilmente vai se dar na vida da maior parte de nós. Muito dificilmente você, marido, vai estar numa situação em que literalmente você tenha que morrer pela sua esposa e pela sua família. Mas veja, Cristo, ele não veio do céu direto para a sua cruz. A sua cruz foi reflexo, a sua morte na cruz foi reflexo de uma vida inteira para a morte. Cristo viveu para morrer. Cristo viveu ciente e sabedor que ele tinha uma cruz a cumprir. Da mesma maneira, você, marido, não é apenas chamado a, numa remota hipótese de ter que morrer pela sua família, aí sim você vai encarnar o papel de Cristo. Não. Mas mais do que morrer pela sua esposa, você precisa viver por ela. Dessa forma, não basta os maridos morrerem por suas esposas. Devem antes viver por elas como Cristo viveu por sua noiva. E é vivendo por ela que você estará pronto para morrer por ela. Mas veja, nós, homens, mulheres também, né? Eu vou falar aos homens. Você que é casado, que namora, é noivo,
Quando você se apaixonou pela sua mulher, você se apaixonou porque você viu alguma virtude nela. Achou ela bonita, inteligente, e é normal, né? Ninguém se apaixona por alguém cujos olhos não vê beleza. Mas a igreja, a noiva pela qual Cristo viveu e morreu, não era essa assembleia de pessoas razoavelmente bem apessoadas, bem vestidas, perfumadas, agradáveis de se conversar, não. A igreja, a noiva pela qual Cristo viveu e morreu, era uma mulher imunda. Era uma mulher indigna. Ele viveu e morreu por aqueles que o abandonaram, por aqueles que na hora H desertaram e o deixaram só. Essa é a noiva por qual Cristo morreu. Esses somos nós. Esse sou eu. Esse é você. Imundo. E ainda como imundo objeto do amor do noivo. João Crisóstomo expressou com perfeita clareza essa realidade quando disse que a noiva pela qual Cristo morreu, aspas, não era bela, era deformada. Mas ele não se afastou dela por causa de sua deformidade. Ele não a amou porque ela era bela, ele a fez bela porque a amou. Cristo amou a sua noiva e desse amor nasceu a sua beleza. O amor de Cristo não é uma resposta à beleza e à dignidade da igreja. Não, o amor de Cristo é a causa da dignidade e da beleza da igreja. O amor que redime não é o amor que aguarda uma pessoa perfeita, como muitas vezes é o nosso amor. Não é o seu amor segundo o qual você viu virtude, viu beleza na sua esposa e se afeiçoou por isso. Não, ele viu uma mulher imunda, uma mulher suja, uma mulher indigna e ainda assim a amou. E tendo-a amado, ele a purificou, ele a limpou, fez a harmonização facial, tudo, fez escova no cabelo e aí sim, por amá-la, ele a tornou bela. Porque, meus irmãos, é muito fácil amar a sua esposa nos melhores momentos, quando ela está bonita, cheirosa, sem aqueles dias, enfim, né? Aqueles problemas. Aí é muito fácil. Mas o nosso amor é chamado a ser testado nos momentos difíceis. Não é o amor que se manifesta apenas nos momentos de perfeição. É o amor que permanece diante da pessoa real. E você, homem, é chamado para amar uma mulher real, que tem dificuldades como todos nós. E é o seu amor que deve ser independente de qualquer que seja a circunstância que a sua esposa está passando. E o seu amor tem por objetivo tornar ela cada vez mais digna e bela em todos os sentidos. Então, um dever às mulheres e um dever aos maridos, e aqui, maridos, à medida do seu amor, de acordo com o apóstolo Paulo. Os versículos 26 a 29, Paulo continua. Com que propósito Cristo amou a sua noiva e, de forma análoga, maridos devem amar as suas mulheres para santificá-la, essa noiva imunda, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então veja, todo esse sacrifício não é um fim em si mesmo, mas tem um objetivo: o bem da amada. Nisso aqui, meus irmãos, constitui a essência do amor. O que é o amor? O amor, a gente está careca de saber, que não se resume a um sentimento, a paixão.
Mas amar alguém é querer o seu bem. Amar a sua esposa, amar o seu marido é querer o seu bem. É querer aquilo que é melhor para ele ou para ela. Então, o autossacrifício de Cristo tem uma finalidade: a santificação, a purificação e a glorificação da igreja. E é precisamente essa finalidade, não é apenas o ato de sacrifício por si, que Paulo transfere ao marido. Vejam, maridos, Cristo está dizendo: assim como eu fiz, vocês devem fazer pelas suas esposas e com o mesmo objetivo. O marido, portanto, é chamado a exercer, no âmbito natural e pactual do matrimônio, uma função análoga à função do nosso Salvador. Uma liderança que não se orienta para o seu próprio interesse. Não é uma liderança que tem como objetivo o bem do líder, mas do liderado, do subordinado, para o florescimento, a santidade e a glória da esposa. Como observa novamente João Crisóstomo, a cabeça é a saúde salvadora do corpo. E o marido, como cabeça, cabe precisamente isso: ser o agente humano através do qual a esposa é nutrida, é protegida e apresentada ao fim, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Portanto, meus irmãos, se é verdade que há um dever de submissão mútua, o dever de submissão mútua não se expressa de modo igualitário. No casamento não é todos fazem tudo igualmente. Não. Existem funções precípuas, funções principais distintas. O marido se submete à sua esposa, sim. Se submete à sua esposa sempre que sacrifica os seus interesses em prol do bem da sua esposa. Não é em prol dos interesses passageiros, momentâneos, dos caprichos, não. Sacrifica os seus interesses pelo bem objetivo da sua esposa e da sua família. O marido se submete à sua esposa sempre que vive por ela, se sacrifica por ela e exerce a sua liderança, a sua autoridade de cabeça, sim, autoridade para o bem dela e de sua família. E a mulher se submete ao seu marido sempre que respeita a sua autoridade de líder e cabeça. Se submete docemente à sua liderança e, como auxiliadora, o ajuda a exercer a função que é própria dele, não dela. Então, a submissão mútua não exclui a hierarquia nesse contexto. Então, meus irmãos, não há espaço para interpretações repletas de eufemismos em Efésios 5. A submissão de que Paulo fala em Efésios é sim uma submissão que envolve hierarquia. E a forma dessa hierarquia ela é muito bem definida. O marido deve emular a liderança sacrificial de Cristo e de que forma a mulher deve se submeter à liderança do marido? Da mesma forma que a igreja se submete a Cristo. Então vejam, tanto do marido quanto da mulher se exige uma entrega total. Tanto do marido quanto da mulher se exige uma atitude radical, não igualitária, distinta, mas igualmente radical. Então, é preciso que cada parte na união matrimonial saiba que não são iguais. Não queiram mulheres exercer a função de cabeça. Não queiram homens exercer a função que é própria da mulher. E essa realidade que a Escritura apresenta e fundamenta nessa ordem da relação entre Cristo e a sua igreja, se você observar para a realidade, sem os óculos dessa ideologia, né, do mundo contemporâneo que nos força a negar aquilo que os nossos olhos veem, a gente percebe que sim, existe uma diferença, é óbvio. Existem funções diferentes. E assim em qualquer sociedade. E por sociedade, eu não estou falando no sentido de nações políticas, mas qualquer agrupamento de pessoas com um propósito. Pensa numa sociedade como uma equipe de futebol, um time de futebol. Num time de futebol, para dar certo, cada um tem que exercer o seu papel. Tem o goleiro, tem o lateral, o zagueiro, o meia, o atacante. Imagina se... Não, agora nós somos igualitários. Ninguém é melhor do que ninguém. Por que o goleiro deve ficar ali no gol? Não, o goleiro pode atacar sim. Por que o atacante deve ficar lá na área do adversário? Não, o atacante agora pode defender no gol sim. Esse time vai dar certo? Esse time vai alcançar a vitória? Não, vai ser um retumbante fracasso. Na igreja, a gente tem aqui
pastores, a gente tem diáconos, tem um pessoal que ajuda na porta, tem gente que faz a limpeza, tem gente que toca o teclado, a bateria. A diferença de função. Se eu estivesse aqui, alguns minutos mais cedo, tocando teclado, certamente ia ser um desastre. Porque eu não sei fazer aquilo. Deus não me chamou para aquilo. Talvez se eu me esforçasse, né? Nunca me esforcei também. Mas se me botasse ali, não ia dar certo. Numa empresa, você que trabalha numa empresa qualquer, você tem um porteiro, você tem faxineiro, você tem o pessoal da contabilidade, do marketing, tem o gestor. Imagina se na sua empresa agora, não, somos igualitários, todo mundo faz tudo. Vai dar certo? Não vai. Mas querem nos convencer que no contexto da família e do casamento, que é a instituição mais importante que Deus criou, de alguma maneira ali não. Se todo mundo dividir tudo igual, vai dar certo. Vai dar certo? Olha para a realidade. Olha para uma realidade em que cada vez os valores cristãos estão sendo segregados e o direito passa a tratar a família como algo construído pela vontade dos cônjuges, todo mundo é igual. Tem dado certo o casamento conforme a gente vê hoje? Onde todo mundo é igual, não tem. E quem mais sofre com isso, com a desconstrução do casamento, não é o patriarcado, são as mulheres, são as crianças. As partes mais frágeis, sim, mais frágeis na relação. A dissolução do casamento prejudica em especial mulheres e crianças. Então, a divisão de papéis no lar não é uma construção de uma cultura específica, não. É antes o reflexo da ordem da criação de Deus e, por isso, todas as culturas, a gente vai falar um pouco disso na semana que vem no seminário, todas as culturas, elas fazem uma divisão de papéis de alguma maneira no contexto do matrimônio. Na sociologia, isso se explica pelo papel instrumental e expressivo no contexto da família. O papel instrumental é o papel mais associado ao pai, voltado a funções práticas e externas da família. Resolver problemas sociais e econômicos, representar a autoridade, impor a disciplina, intermediar entre a família e o mundo externo. E o papel expressivo é mais tradicionalmente associado à mãe, que é mais voltado às funções emocionais internas da família. Cuidar das emoções dos membros da família, ser fonte de afeto e apoio emocional, promover o bem-estar psicológico da família, proteger o desenvolvimento afetivo das crianças, ser uma figura de calor e carinho. Se a gente observa a realidade, a gente percebe que é assim. Se você está num casamento e você tem um filho pequeno, você percebe que naturalmente a realidade vai dividindo a função dos dois. O papel instrumental está ligado à provisão e à proteção. E o papel expressivo está voltado à manutenção emocional e relacional da família. E isso, veja, é fundamental para a estabilidade e para a ordem social. Por quê? Evita conflitos de função, organiza as expectativas sociais. Quando você entra num casamento, já sabendo qual é o meu papel e qual é o seu papel, é muito mais fácil. Mas num contexto em que está tudo dissolvido, onde cada um vai decidir conforme quiser qual é a sua função, todo mundo entra numa relação sem saber exatamente o que deve fazer e o que esperar do outro. Então, longe, os limites que Deus impõe, longe de serem castradores, pelo contrário, libertam. Tornam a vida mais fácil. E na dissolução desses limites, fica todo mundo perdido e completamente desorientado. E essa mediação entre a família e o mundo externo, que é própria do papel instrumental do homem, é um papel fundamentalmente hostil. Porque o ambiente externo, o mundo real, é um ambiente hostil. É um ambiente que envolve certa disposição para o confronto, para a virilidade. E a mulher, quando lançada nesse contexto, lançada para assumir as responsabilidades próprias do homem, sofre especialmente. Não é à toa que no Brasil, e esse é um dado que é reproduzido no mundo inteiro, 64% dos afastamentos do trabalho por saúde mental são de mulheres. 64%, mais do que o dobro de homens. Isso considerando ainda que os homens estão mais sobre-representados em funções de liderança, que são
em que recebe mais pressão ainda. Mas ainda assim, o dobro de mulheres se afasta do trabalho por problemas de saúde mental. Algo não está certo. Quem está sofrendo com essa dissolução de papéis? Não é o homem, em especial a mulher. E as crianças que hoje, quando tem pai e mãe, porque você não precisa mais casar para ter filhos, um monte de crianças nascendo sem nem sequer saber o seu pai, e isso tem repercussões sociais, maior índice de criminalidade, pobreza, maior dependência do Estado. Então as mulheres sofrem especialmente nesse contexto. E é por isso que Deus muito sabiamente atribuiu a função própria ao homem, a função de cabeça. Veja, ninguém aqui está falando de estereótipos e caricaturas de papéis de gênero. O homem pode lavar louça? Pode. A mulher pode trabalhar? É claro que pode trabalhar. O que a gente está falando é assumir funções como suas que Deus não deu. Deus não deu à mulher a função de cabeça. A mulher não tem a responsabilidade de ser a cabeça do lar. Pode ajudar, pode trabalhar, é óbvio que sim, e na maior parte dos lares não é nem sequer a alternativa. E está tudo bem que seja assim. O que você, marido, não pode é, agora vamos dividir tudo igual, e aquele peso que era meu, eu vou dividir um pouquinho com a mulher. Não pode, porque ela vai sofrer. E com essa dissolução desses papéis, a mulher continua tendo o papel que ela sempre teve e não vai deixar de ter, porque só ela que tem ventre, só ela que gera vida. Há quem acredite hoje em homens grávidos, mas a biologia parece sugerir o contrário. Então o que aconteceu? A mulher continua tendo a sua responsabilidade de gerar vida de 9 meses, depois da amamentação, 1 ou 2 anos, para garantir que aquela criança sobreviva. O homem não tem isso, e nunca vai ter. Então a mulher hoje continua tendo um papel dado pela natureza a ela, e ainda tem que arcar com um papel que era do homem. Isso beneficiou quem? Ao homem, óbvio. Sobretudo aos homens canalhas. Porque hoje o homem não precisa assumir responsabilidade nenhuma para ter uma mulher. Ele abre um aplicativo e ele tem um cardápio para selecionar e está tudo bem, porque essas são as regras do jogo. E quem arca com as consequências físicas, emocionais desse mau uso das relações é a mulher. O homem, na maior parte das vezes, não está nem aí. Para ele é uma relação de 5, 10 minutos, acabou. E a mulher fica com as consequências físicas, emocionais daquilo. Isso quando não fica com um fruto daquela relação, que é um filho que vai nascer sem pai. É por isso que uma família estruturada é tão fundamental para estabilizar a personalidade adulta. É uma questão de saúde, uma questão de saúde física, emocional, espiritual e social. Agora, é importante esclarecer que essa divisão de papéis de gênero não é tanto uma obrigação quanto é um ideal. Porque, veja, a gente vive num mundo caído. E a gente nunca vai ser perfeitamente aquilo que nós fomos designados para ser. Você, obviamente, nunca vai ser um marido como Cristo foi para a igreja. E você, mulher, nunca vai ser perfeitamente aquilo que se espera da igreja na relação com Cristo. Porque se você ignora essa realidade, isso pode se tornar muito pesado. Meu Deus, eu tenho que ser como Cristo. Os navegadores medievais, eles não tinham GPS, não tinham bússola. Como é que eles navegavam no mar? Olhando as estrelas. Não com o objetivo de alcançar as estrelas. Isso aí viria o Elon Musk para tentar fazer aí. Mas na época não. Com que objetivo então eles navegavam olhando para as estrelas? Para não se perderem. Eles sabiam que nunca iam alcançar as estrelas. Mas se eles tirassem os olhos das estrelas, eles se perderiam. Da mesma maneira, o ideal que a Escritura nos apresenta não é para nos oprimir, é para que, tendo os olhos fitos naquele ideal, que é o modelo entre Cristo e a Igreja, a gente não se perca. E você, marido, quaisquer que sejam as suas dificuldades, se está difícil para você hoje exercer a sua função de cabeça, não desista. Tenha os olhos fitos no ideal.
Amanhã você estará melhor do que hoje. E assim sucessivamente até a glória. Você, mulher, se não consegue dar conta de sua função, saiba que há graça para você. Isso não é para te oprimir. Mantenha os olhos fitos no ideal e amanhã você estará melhor do que hoje. Essa é a função dos ideais que a Escritura nos apresenta para a família. E é evidente que há situações em que esses papéis não só poderão, como deverão ser invertidos. Estou dizendo isso justamente para a gente não interpretar essas coisas como um conjunto de papéis caricatos que você tem que seguir e caso não faça, você estará de alguma forma em pecado. O que é pecaminoso é você ignorar o ideal e achar que pode viver o seu casamento e a sua família conforme você quiser. Não pode. Você, marido, pode enfrentar, por exemplo, a viuvez, perder a sua esposa, ou até um divórcio indesejado. E você, marido, se isso acontecer, vai ter que passar a exercer o papel expressivo que é da mulher. Você, mulher, pode enfrentar um divórcio ou viuvez. E se você se tornar viúva, quem vai ser o cabeça do lar? Você, mulher. Num contexto desse, não só você poderá, como deverá exercer a função de cabeça por absoluta falta de alternativa. Então, o que Deus espera de nós, na nossa família, é que cada um faça o melhor, de acordo com o que lhe foi dado. Se por acaso está difícil para você ou na sua família você não consegue viver o ideal, mantenha os olhos fitos no modelo e amanhã você estará mais próximo do que hoje. E por fim, Paulo nos fala sobre a origem e fundamento dessa ordem doméstica. Versículos 31 e 32. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a Igreja. Com isso, ele nos mostra que há uma relação entre o casamento humano e o casamento entre Cristo e a sua Igreja. O casamento não é meramente um arranjo social. O casamento, meus irmãos, é uma imagem. O que é uma imagem? Qual o objetivo de uma imagem? É refletir aquilo do que ela é uma imagem. Se você tira uma foto, qual o objetivo de uma foto? Refletir em um determinado momento. Se você faz uma escultura, uma pintura, qual o objetivo? Refletir uma realidade. Se o seu casamento é uma imagem, o objetivo do seu casamento é refletir essa realidade do amor eterno entre Cristo e a sua Igreja. Uma imagem evangelizadora, que quando bem ordenada, meus irmãos, é um sinal da graça a um mundo perdido. Um casamento bem ordenado, ao simbolizar essa realidade, esse mistério de amor entre Cristo e a sua Igreja, é um sinal a esse mundo desordenado do amor entre Cristo e a sua Igreja. Não é à toa que o inimigo das nossas almas busca tão intensamente destruir o casamento, porque ele sabe o que essa união representa. E muitas vezes nós não sabemos. O seu casamento é uma imagem, o seu casamento é um instrumento da graça de Deus neste mundo. Viva de acordo com o que Cristo espera dele. Por isso que esses papéis conjugais distintos estão fundamentados na união entre Cristo e a Igreja. Todo casamento cristão é um ensaio dessa cena. O marido que ama como Cristo amou e a esposa que se submete como a Igreja se submete não estão apenas construindo um lar, estão encenando para um mundo que não conhece o que é o amor, o único amor que já foi capaz de transformar a morte em vida e a deformidade em glória. E um dia, Paulo sabe muito bem, João viu lá no Apocalipse, o noivo virá. E a noiva que andou por séculos tropeçando, errante, caindo, será levantada, será purificada e será apresentada como uma noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga, gloriosa. Não porque ela se fez gloriosa, mas porque ele a amou. Então, meus irmãos, a dissolução do casamento, a dissolução das diferenças no casamento, o igualitarismo, a posição igualitária que nega a distinção de papéis no casamento, ela acaba por negar a distinção de papéis entre Cristo e a Igreja.
é, portanto, uma posição blasfema, que faz violência ao texto da Escritura. Portanto, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, com sacrifício, constância, perseverança, com vistas à sua glorificação. Isso é amar, é querer o bem do amado. Esposas, sujeitem-se a seus maridos como a igreja se sujeita a Cristo. E que todo lar cristão seja para um mundo desestruturado um sinal da graça. E qualquer que seja a sua situação aqui hoje, se você foi um adúltero, se você foi vítima de adultério, se você é um divorciado, se você viveu a vida inteira em fornicação, se você não amou seus filhos como deveria, se você não amou seu marido como deveria, não respeitou a sua autoridade, se você falhou em ser cabeça do lar, a mensagem do Evangelho é que isso aqui não foi feito para te oprimir e servir como martelo na sua cabeça, mas como um farol da graça. Saiba que, arrependendo-se, o seu lar pode ser purificado, pode ser redimido e voltar a ser um sinal da graça nesse mundo desordenado. Basta que você se arrependa e se aprume. E Deus ele cria, no primeiro capítulo da Bíblia, Deus cria o casamento. Jesus faz o primeiro milagre numa festa de casamento e a Bíblia se encerra numa festa de casamento. A mensagem que isso passa é que o casamento importa para Deus. O seu casamento importa para Deus mais do que importa para você. E Deus é o maior interessado no sucesso do seu casamento. Basta que você tenha ouvidos para ouvir, um coração submisso e ouça a sua voz. E a sua vida e o seu casamento será um farol da graça neste mundo. E que o casamento seja honrado por todos, mesmo aqueles que não são casados. E o leito conjugal conservado puro, pois, Hebreus 13:4, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amém? Amém. Oremos, meus irmãos.